ele tem um jeito que o cliente fala, ele tem um feedback que o cliente fala, ele tem o resultado ou não resultado do cliente. Dentro dos insights, dentro dos bastidores da implementação de uma máquina de vendas, surgiu um gargalo e a gente atuou com um desejo que a gente tinha para entrar e encaixar a comunidade vendedor Toxino. E claro, né, começamos isso hoje, foi muito legal, com quase 30 pessoas dentro da sala da comunidade vendedor Toxino e aprendendo, a galera a fim de fazer acontecer, e toda sexta-feira vai ter esse treinamento comercial. Às vezes o marketing está tentando testar e o ouro está já dentro de casa. O processo estando desenhado, fica muito mais fácil de acelerar várias operações. Está começando mais um Toca o Sino Podcast, o primeiro podcast que conecta times de marketing comercial para alavancar as vendas da sua empresa. Eu sou o João Rosa. Eu sou Dani Botelho. Bora para mais um Toca o Sino Podcast? Mais um Toca o Sino e contar a história de bastidor. Exatamente. A gente recentemente, nem tão recentemente assim, lá em março, a gente fez algumas gravações sobre os bastidores da implementação da máquina de vendas. Então a gente estava em algumas empresas implementando máquina de vendas, só que de março para cá, 6 meses, Dani, a gente está em muito mais empresas implementando máquina de vendas. Então vamos falar um pouquinho da parte 3 dessa implementação de máquina de vendas, de quais são os ganhos, de quais são os benefícios, quais são os problemas que a gente está enfrentando no meio do caminho, quais são os ganhos que a gente já está tendo com as implementações, falar um pouquinho da construção da máquina de vendas do Toca o Sino, falar um pouquinho de todo esse cenário. Bora lá. Bora lá? Então, Dani, pra gente começar, cara, eu acho que eu queria tocar num assunto muito legal, que é algo que está sendo um dos grandes ganhos, que é uma das partes da implementação do método, que está sendo a construção do ICP. Perfil ideal de cliente. Exatamente. E como que está sendo essa implementação do ICP, da construção do perfil ideal de cliente dentro das empresas, e quais são as tuas percepções, o que tu está sentindo, porque eu estou percebendo algumas coisas muito legais e talvez a gente sempre fala, né, que só para vocês entenderem, o método Toca o Sino, ele é baseado em 5 pilares. O primeiro pilar é diretrizes, para a gente entender onde essa empresa está indo, qual que é a diretriz de comunicação, quais são as metas, qual é o macroprocesso dessa empresa, quais são os indicadores de cada etapa do processo. Então a gente trabalha as diretrizes. O segundo pilar é cliente. Dentro de cliente a gente entende quem que é o cliente, a gente faz o perfil ideal de cliente, a gente constrói as objeções, mapeia as objeções e constrói as contra-objeções, a gente traz clareza desse cara que tá por trás do telefone, sabe? Qual é o sentimento, como que ele pensa, como que ele age. E por que eu tô falando isso? Porque o segundo pilar, cliente, talvez seja o pilar mais profundo, mais filosófico, mas ele traz um resultado, talvez o resultado mais rápido que a gente possa gerar. O terceiro pilar é pré-venda, onde a gente realmente vai construir os processos de pré-vendas naquilo que a gente acredita e olhando para a operação da pessoa. O quarto pilar é venda, onde a gente constrói o processo do vendedor mesmo. E o quinto pilar é gestão. Então, para vocês entenderem, o método ele é baseado nesses 5 pilares. A gente trabalha esses 5 pilares dentro das empresas, das consultorias que a gente está fazendo hoje. Só que eu queria entrar no pilar 2, que é o pilar cliente, cara. E a gente está tendo muitos feedbacks e muitas percepções sobre esse pilar aplicado dentro da empresa do nosso cliente. Então, eu quero que, Dani, você traga as tuas percepções iniciais desses últimos 6 meses, quando a gente azeitou o método e conseguiu aplicar muitas vezes o método em outras empresas. Legal. Perfil ideal de cliente é uma pauta que eu sempre gostei bastante de estudar, comportamento humano, porque quando a gente fala de venda, não é só mostrar, apresentar o produto e tal, como normalmente o processo comercial a gente acaba encontrando. E quando a gente vai falar com os vendedores, pré-vendedores, vai falar com a gestão, eu sempre falo, né? Que cara, tem alguém com uma dor, um problema, um ser humano atrás da tua ligação, atrás do teu lead ali, de simplesmente ser um nome, um telefone. Tem alguém com algum comportamento, algum problema lá, que ele não acordou querendo comprar o teu produto. E pensando nisso, a gente tem algumas ferramentas e a gente começa a trabalhar os clientes. E aqui tem alguns clientes que, para mim, são bem pontuais. Um dos clientes que saiu de uma necessidade, ele recebe uma enxurrada de aplicações, né? Eu estou falando de algumas dezenas de milhares de aplicações.
para comprar o produto dele. E ele, né, nesse negócio de como é que eu converto melhor, como é que eu entendo que eu posso fazer uma venda melhor. E a gente fez uma pesquisa. Essa pesquisa foi absurda, tinha mais de 22 mil respostas, e a gente começou a mapear esse comportamento. E a gente dobrou essa percepção de um lead melhor qualificado para venda, simplesmente com 2 questionamentos ali na aplicação. Tem um ponto disso, Dani, que esse mesmo cliente, essa mesma empresa, eles tinham essa grande dificuldade de conseguir entender quem que era o perfil do cliente. Na cabeça deles, eles poderiam vender para todo mundo. Uhum. Na cabeça deles, qualquer pessoa pode comprar o produto. E tá tudo bem. Uhum. Qualquer pessoa pode realmente comprar um produto. Isso não é... Você não precisa dizer não para alguém. Só quando a gente trabalha essa construção do perfil de cliente ideal, a gente começa a entender para qual cliente que eu vou me comunicar. Uhum. Porque essa comunicação cada vez mais certeira me ajuda a trazer o perfil de cliente ideal, que é aquele perfil que mais compra, que mais tem resultado. Então, numa proporcionalidade que eu tinha 100 clientes e eu tinha talvez lá 10, 15 ou 20 clientes, melhor, vamos mudar. Em um cenário onde eu tenho 100 leads que eu trago para a minha operação e onde 10, 15, 20 talvez estivessem dentro de acordo de um perfil que compra mais, eu tendo clareza de qual é o perfil que compra mais, qual é o perfil que vai ter mais resultado com o meu produto, eu direciono uma comunicação para quando eu trouxer 100 leads, eu conseguir trazer 60, 70, 80 leads com essa característica, que é a característica do público ideal, do perfil de cliente ideal. E, consequentemente, quando a gente identificou isso nessa operação, esse cara ele conseguiu entender que ele tinha um padrão de compra. E esse padrão foi através de pesquisa e foi através da ferramenta. Exatamente. E aí foi muito legal porque, óbvio, ele tem um volume absurdo, né, de geração de lead. E quando a gente fala, ok, talvez alguns tinham potencial de compra, mas quando tu prioriza e qualifica, tu atende aquele primeiro, né? Sim. Então, eu vou atender quem está pronto para comprar de mim. Eu vou atender quem tem as dores mais conscientes, né? E não as dores latentes, escondidas, mas as dores conscientes para comprar meu produto, onde eu vou ofertar isso, essa conversão ela acontece mais fácil. Então, e foi muito legal que o feedback que ele deu quando eu fui fazer a apresentação do ICP. Ele falou assim, cara, como é que pode? Isso parecia tão simples e eu não enxergava isso. Então foi muito legal o feedback dele. Sim. Outro cliente daqui do sul do estado, de Santa Catarina, é indústria, né? Então é aquela questão da margem menor, né? Tem que trabalhar o posicionamento dele. E essa cliente lá trabalhando com a gente, foi muito legal quando a gente foi fazer a apresentação do perfil ideal de cliente. E a gente faz um grande quadro, né? Um grande Canva, onde a gente conecta produto, conecta proposta única de valor, conecta objeções e tal, e conecta a persona, né? Conecta esse avatar, né? No que a gente normalmente se comunica. E aí foi muito legal, porque na hora que a gente estava apresentando, também a gente teve um feedback muito legal de um dos donos. Só que o mais legal é que dessa ação da apresentação já saiu também uma ação de um lead antigo, que era um comprador que comprava muito e deixou de comprar e ninguém tinha entendido porque ele tinha deixado de comprar. E por identificar que aquele cara era um dos caras que era cliente ideal, eles voltaram e o cara voltou a fazer, né, uma compra bacana aí com eles. Mas o que é legal de lá? O João falou aqui dos 5 pilares, né? Diretrizes e o segundo pilar, cliente. Quando a gente fez o pilar diretrizes, ali a gente fala de indicadores, né? Fala do passo a passo, né? Desse potencial cliente chegando até a venda. E eu lembro que foi muito legal, que esse era uma empresa onde tem 3 sócios, e quando eles começaram a trabalhar as diretrizes, eles fizeram um quadro, né? Gestão à vista, um quadro branco lá, a gente foi até visitá-los, eles têm lá o mês a mês, desde que a gente foi trabalhar com eles, e é muito legal porque só com o ajuste de perfil de cliente, a gente vê a crescente deles, principalmente de clientes que eles tava lá escondidinho, né, que era o cliente de internet, né, o cliente de lead, de geração de lead de internet. Isso. E eles vieram só com esses ajuste de campanha, eles estão vendo uma crescente desses novos compradores vindo de internet. Sim, então, mas consistente essa consistente.
só com os 2 primeiros pilares. Então é muito legal falar desse bastidor de marketing de vendas, porque normalmente quando a gente fala de vendas, a gente está falando só da ponta lá no fechamento. Mas só esses 2 ajustes de entender o passo a passo dos indicadores e entender quem é a pessoa que está pronta para comprar de mim, fez com que essa empresa ela esteja crescendo nas metas, nos indicadores, só com essas 2 etapas. E pasmem, né? A gente agora, eles estão trabalhando desde maio conosco, agora que a gente vai entrar nessa parte de script, de fechamento. Mas só o fato de eles entenderem quem é a pessoa, como é que ela se porta, como é que eles resolvem aquele problema, e que não é uma commodity, mas uma solução para o problema do cliente ideal, já muda completamente o posicionamento, e o cliente, né, ideal vai comprar de uma forma mais fácil. Então já é uma crescente só com os 2 primeiros pilares. Exatamente, eu gosto muito de citar esse cliente como exemplo, porque além de tudo isso, porque eles são pessoas que aplicam, isso é uma coisa muito legal. A máquina de vendas, ela dá resultado quando a gente constrói o processo a 4 mãos, e as mãos que estão dentro da empresa, elas executam aquele processo. E esse mesmo cliente, a gente, dentro das etapas, a gente já chegou em pré-venda, chegou em venda, gestão, a gente está construindo tudo isso com eles. Só que antes de chegar nessas etapas, eles pegaram toda a parte do cliente, que era estudar sobre o cliente, e eles fizeram um processo que todo dia eles liam as objeções, as dores, quem que era o cliente, para os vendedores internalizarem essas informações, e quando fossem para a ligação, mesmo não com o script desenhado ou do modelo Tokusino ainda da script, mas já fossem tendo consciência do cliente. Só de ter essa consciência do cliente, eles conseguiram, por exemplo, no mês passado, ter um número muito alto de vendas, que para eles é um número muito agressivo de vendas, e esse mês também, a gente até conversando essa semana que no dia 20 do mês de setembro, eles já tinham chegado no mesmo faturamento que foi muito alto do mês passado. Então isso foi um número bem interessante. E cara, tudo isso por quê? Porque eles tiveram clareza de quem era o cliente. Eles tiveram clareza de como se comunicam com aquele cliente, de como que eles buscam aquele cliente. E esse fator do cliente ideal é fundamental. Eu gosto de trazer outros exemplos, né, Dani? Então, a gente falou dessa empresa, dessa indústria, a gente vem para uma outra empresa aqui de Florianópolis que é uma empresa que tinha um modelo de venda um pouco diferente, com representantes e tudo mais, só que eles já estavam buscando ir para a internet para trazer lead da internet. Só que quando eles vão para a internet, eles estão falando com absolutamente todo mundo, e quem fala com todo mundo não fala com ninguém. E quando a gente começa o trabalho de perfil de cliente ideal, parece que vai quebrando vários vidros, vários espelhos. Meu Deus, como isso aqui não está funcionando? Como esse processo está ruim? Como esse processo está errado? Como isso aqui está totalmente não ajustado? E também dentro dessas implementações de máquinas de vendas, quando a gente começa a quebrar esses vidros dos clientes para eles enxergarem de maneira melhor, a gente começa a perceber algumas pessoas, às vezes, não conectadas com essa operação. Peraí. Como é que estão mexendo no meu processo? Como é que estão mexendo no meu queijo? E a gente tem que lidar com esses conflitos de todas as maneiras. A gente já falou isso, né? Em diversas operações isso acontece. Então, não vai ser uma que vai deixar de acontecer. E, cara, mas voltando para esse cliente que eu ia falar, né? Então, eu acabei me perdendo falando de pessoas. Mas esse cliente que foi quebrando esses vidros, eles foram entendendo e direcionando a comunicação deles, ou tendo clareza de qual que é essa comunicação. A gente acelerou muito o processo de construção da máquina de vendas lá deles, então já começou a rodar com script e tudo mais, tá nessa fase de treinamento. Só que, cara, de novo, né, a gente foi lá, fez a apresentação para os vendedores, fez a apresentação para o time, e o time começou a se sentir mais confortável com aquilo que a gente estava vendendo. E qual que é o grande ganho nesse momento? O grande ganho nesse momento é que deixa de se vender produto e começa a se vender transformação. Quando a gente tem essa máquina de vendas implementada, com um processo claro, definindo como que a gente vai falar com o cliente, sabendo o que a gente quer ouvir do cliente, a gente para de vender o nosso produto e começa a vender a nossa transformação. Porque quando a gente entende que o produto é só um detalhe, e o que eu tenho que vender, o que eu tenho que me comunicar é a transformação, porque o cliente ele não está comprando produto. O cliente está comprando transformação. E eu tenho que entender como que eu comunico essa transformação para o cliente. Eu tenho que entender como que eu vendo essa transformação para o cliente. E quando eu tenho o processo de implementação da máquina de vendas, o método Tokusino, ele está voltado para construir, para vender a transformação. Perfeito. O produto é um detalhe. Eu gosto de trazer esse exemplo. Eu gosto muito de trazer esse exemplo porque quando eu tenho claro qual que é a minha transformação, o produto é só um detalhe. Por exemplo, no Tokusino,
A gente tem claro que a nossa transformação é conectar time de marketing comercial através da estruturação de um processo de vendas que não depende de vendedor estrela. E, cara, como é que eu posso entregar isso? Como é que eu posso entregar essa transformação? Eu posso entregar com mentoria, eu posso entregar com consultoria, eu posso entregar com um podcast, eu posso entregar com um livro. Entende que a transformação é a mesma que a gente está oferecendo? E o produto, ele vai ser do que eu me sentir melhor ou confortável em entregar para o cliente e também do cliente consumir. Então, eles começaram a entender que eles tinham uma transformação muito forte. Só que eles só estavam vendendo produto. E, cara, no segmento deles, todo mundo vende produto. É tabelado. É isso que eu falar, assim, não é só o fato de vender produto, mas é tabelado, né? Se eu vender, né, o que eles estão vendendo, eu não tenho margem nenhuma, basicamente, né? É a mesma estrutura de tabela. E o que foi legal é que nesse trabalho de definição de perfil de cliente ideal, e óbvio, né, jogando nesse grande Canva, brotou realmente um posicionamento para eles de uma forma bem clara daquilo que eles já faziam, só que não se comunicavam. Sim. Né? E o posicionamento que eles tinham era um posicionamento que quase como se... Commodity. Então, como se fosse algo que gera pouco valor quase, né? É quase como uma obrigação e tal. E foi um trabalho bem legal. Aliás, está sendo um trabalho bem legal. Isso. E aí, esse ponto que a gente quer trazer para vocês é que, desse bastidor, é que, cara, o simples fato de a gente trazer clareza para quem é o cliente, o simples fato da gente estudar o cliente, da gente saber como que o cliente sente, como que o cliente se comporta e, claro, entender qual que é a transformação que esse cliente está buscando, faz com que eu mude todo o meu modelo de vendas para deixar de vender produto. Eu saio daquele mercado que briga por preço e que no mercado desse cliente não tem preço, é uma tabela, todo mundo vende o mesmo preço e eu começo a olhar para um lado, meu cliente ele não está buscando, ou melhor, quando o meu cliente ele tem a mesma opção de preço em todos os lugares, o que eu faço de diferente que vai fazer com que esse cliente venha para mim? Que é a transformação que eu ofereço. Que e aí no caso deles é um serviço de assessoria que a gente entendeu. Caramba, vocês prestam uma assessoria totalmente diferente do que todos os seus concorrentes. Então, quando eu tenho clareza dessa assessoria, eu não vou lá brigar com o cara sobre tabela. Eu vou brigar por ele pelo aquele ponto que é o atendimento, que é a assessoria, que é dar segurança para ele, que é ser um parceiro dele na hora da tomada de decisão, da escolha desse produto tabelado. Então, eu trago toda essa reflexão e essa perspectiva. E, cara, o meu time de vendas começa a vender isso. Não vender mais a tabela. E aí eu consigo pensar aí sim em gerar valor. Eu consigo pensar aí sim em gerar muito mais resultado para o cliente. Não só entregar um produto pega e te vira. Que eu acho que essa foi a grande virada de chave. E é a grande virada de chave quando a gente vai trabalhar perfil de cliente ideal. Sim. Ontem a gente estava atendendo esse cliente e eu sentei perto do lado da gestora lá, porque ela hoje... Eles estão ativando novamente, depois desse grande desenho de perfil ideal de cliente, eles estão reativando os funis de marketing, né? Mas a máquina continua com os leads de prospecção ativa. E aí tem uma ferramenta lá que eles utilizam de prospecção ativa. E a primeira vez que a gente chegou para ver o CRM dele, a gente se assustou, né? Tinha milhares de leads ali, como é que eles iam dar conta daquilo e tal. E dava pra ver que muitos daqueles leads provavelmente nem estavam dentro do perfil ideal de cliente. Era simplesmente um nome, um contato e uma empresa. E aí eu apresentei para ela como ela trabalha o ICP com a prospecção ativa. E foi muito legal, utilizando a ferramenta. Com 3 segmentações, ela chegou exatamente em 2 dezenas de empresas de um segmento numa única região que tem o perfil dela. Ela não é sobre volume, né? Outbound não é sobre volume, é sobre qualidade. Sim. Então, por mais que a nossa expertise é fazer o inbound, o ICP, o perfil ideal de cliente, ele pode ser utilizado para inbound ele deve, né? Desde que seja feito da forma correta, com os elementos corretos. E não é sobre volume, é sobre qualidade, é sobre entender com quem eu falo, é sobre entender se previamente faz sentido o meu pré-vendedor e o meu pré-vendedor qualificar e chegar no vendedor para fazer uma proposta para uma empresa, né? Então, o perfil ideal de cliente faz toda a diferença aí para o processo comercial. Cara, eu queria contar uma coisa que, como essa empresa está rodando um processo tão legal, e o que conta muito é porque os tomadores de decisão, eles estão muito com a mão na massa. Isso. Eles estão executando isso, eles estão cobrando do time isso, eles estão muito, caramba, vamos fazer isso acontecer. Isso facilita todo esse processo. Então, quando eu olho para esse time, eu olho esses
donos da empresa que contrataram a gente, pegando junto, estudando, parando, porque a gente fez um mutirão com eles para, vamos acelerar isso daqui desse jeito, vamos se encontrar no final de semana, para eles construírem tudo isso. Então, eles dando essa carta branca pra gente e, claro, pondo em prática tudo aquilo que a gente acredita e vê que vai funcionar para o negócio deles. Até layout de estruturação de um. Foi muito louco, né? Até me surpreendeu. Eu cheguei lá um dia e falei, eu acho que vocês tinham que fazer assim. Ó, esse time tinha que descer aqui. Na segunda vez que eu cheguei lá, o time já tava daquele jeito. E totalmente despretensioso, né? Inclusive, às vezes a gente tem que tomar até cuidado com as coisas que a gente fala, porque as pessoas, às vezes, querem fazer exatamente tudo que a gente fala. E muitas vezes é sacada, é insight que vem na hora e tem que tomar um pouco desse cuidado. Mas enfim, voltando ao assunto, esses caras, eles estão implementando, eles estão fazendo acontecer. E isso impacta no time. Porque, diferente de outras operações, aqui a gente pegou um time que tá comprando a ideia, que tá a fim de fazer acontecer, que tá curtindo ter alguém para ajudar eles. E até o momento não teve resistência do time. Teve sempre pontos de melhoria, eles trazendo. Teve uma ou outra reunião que algumas pessoas ficavam aquele, será? Mas, cara, eles, não, vamos fazer isso acontecer, vamos acreditar nisso. E isso flui o trabalho. A gente consegue acelerar o trabalho quando numa máquina de vendas eu trago pessoas que são aliadas do projeto. E aí isso vem muito de reflexo dos donos, né? Os donos compraram essa ideia e, consequentemente, cascatearam pro time. E aí a gente começa a ver alguns resultados. É legal isso que você falou, quando o dono compra e tá junto com o time também e a implementação que a gente faz, a gente traz também, né? A gente escuta muito essa galera. Por exemplo, o Canva que a gente entrega ali, dessa conexão, né, de perfil de cliente e tal, com todos esses elementos. Chega um momento que a gente apresenta para o time e o time participa, né? Sim. Isso é verdade para vocês? Não é? Porque o que acontece? Até abrindo um pouquinho aqui. Chega um momento desse quadro, desse Canva, que a gente acaba enriquecendo ele com inteligência artificial, justamente para extrapolar as possibilidades. Só que, óbvio, né? A gente está falando com um ser humano e tal, que está no dia a dia da ligação, e a gente senta para limpar, fazer uma grande limpa aí, e é muito legal ver eles participando e adotando o cenário em algumas operações. Então, nessa própria operação que a gente está falando aí, de eles sentarem, contribuírem, a pergunta assim, a abertura assado, né? E tu ali sempre muito, muito atento em fazer a lógica caminhar de uma forma mais fluida para a conversa acontecer e tal. Isso faz com que eles, né, se sintam dono do processo. E não é alguma coisa do tipo dura, né? Então, o perfil do cliente traz isso, traz uma consciência de que não é sobre eu empurrar a venda, mas que tem alguém lá do outro lado que tem dores, problemas e contextos que eu preciso entender antes de apresentar o meu produto. Sim. E tu ali acertando, azeitando para essa pessoa entender que, cara, como é que eu converso dentro do processo com essa pessoa que está lá do outro lado? Então encaixa bem os dois lados da moeda do processo. Eu lembro que na última vez que a gente fez um podcast sobre isso, a gente falou muito sobre às vezes a gente ir botar o script para rodar e a galera dá aquela, mas isso não funciona, não sei o quê. E eu falei que, cara, o ideal é saber lidar com isso. Então, se tem alguma reclamação, a gente chama, vamos construir junto, vamos adaptar. A gente escuta muito a pessoa, acaba mexendo uma ou outra palavra, mas pro cara ter aquela sensação que tá construindo junto. E isso traz muitos ganhos. Então, dessa vez também, a gente executou o script. Não, diferente de outras operações aqui, as pessoas foram muito mais abertas, não tinham tantas resistências, mas trouxeram alguns pontos de melhoria. E eu sentei, não, então tá, vamos fazer desse jeito. Daí, pode mudar assim? Claro, pode mudar. Porque isso vai deixando as pessoas confortáveis. A gente vai ganhando essas pessoas. E a gente fala que a gente, porque é eu e você que estamos fazendo, né? Mas quando o dono está implementando uma máquina de vendas, estudando, ele tem que ter esse olhar para... Peraí, tem coisas que eu posso ter margem para adaptar do jeito que o meu vendedor quer. Porque se eu trouxer o meu vendedor ou o meu time para essa ideia de mudança junto comigo, eu vou ter um ganho muito mais rápido na operação, vou ter pessoas pegando junto comigo. Então eu tenho que ter essa malícia e entender quais são os pontos do meu processo que, se eu mudar pro jeito que eles querem,
vai deixar o mesmo resultado. Eu não posso ter um ego tão forte de tem que ser top-down. Não, peraí. Tem etapas que nesse processo, nesse jeitinho aqui de falar, eu posso adaptar pro jeito dos vendedores para eles sentirem que estão construindo aquilo também. E a gente faz isso, cara. A gente faz isso. Então, ouvindo os feedbacks, aqui dá para mudar, traz essa observação aqui, traz... Porque, no fim das contas, eles que estão no campo de batalha, eles têm que se sentir confortáveis para executar. Então, a gente traz 80%, 90% do processo e 10% eles vão adaptando. E a gente faz isso até com os próprios líderes dos projetos, os donos, porque a gente traz a sugestão, mas isso fica confortável, não fica? Eu queria que falasse assim. Então vamos adaptar para desse jeito. A gente está trazendo a ideia, vocês que vão validar o que vai funcionar para vocês. E acabar trazendo todo mundo para esse projeto a 4 mãos, né? Legal isso falando, né? Dos líderes dos projetos e tal. Tem um outro cliente nosso que ele tem uma frase muito legal, que é o quem aprende não depende, né? Sim. E aí, enfim, é um cara do mercado, é um cara antigo do mercado digital. E a gente estava aplicando a ferramenta do ICP e ao fazer a ferramenta, ele tinha questões que ele ia fugindo, né? E a gente ia puxando ele para dentro da ferramenta. E aí ele foi compreendendo a execução da ferramenta. Aí eu fui para dentro da imersão lá, acompanhar as vendas dele, ajudar ele a ir fazer os fechamentos e tal, né? Fazer algumas indicações. E aí no meio, dentro da imersão dele tem um pedacinho, né? Que ele entrega essa questão do perfil ideal de cliente. E aí ele apontou assim: não pensem só que é vocês aqui que a gente tá fazendo, não, eu também faço, não é, Dani e tal? Chamando, eu sei os desafios de entender quem são vocês aqui dentro. Então, mesmo um cara que tá há anos de estrada, tá conosco dentro de uma estruturação de marketing de vendas complexas e de alto valor, né, de high ticket, e, cara, se permite a revisitar o perfil ideal de cliente para cada vez mais ter, de forma precisa, os clientes dele lá dentro da imersão, dentro da mentoria e com metas audaciosas que ele tem. Ele sabe que essa ferramenta é extremamente importante. Sim. Inclusive, o funcionário que a gente ajuda ele a contratar... Verdade. Baseado no método certo, baseado nas competências que a gente acredita, e veio com a mentalidade correta e começou a performar muito bem. E é louco, né? Porque esse funcionário que vem, performa muito bem, ele acaba mexendo com alguém que estava confortável. E é legal comentar isso, João, que o crédito também é nosso aí. Esse processo de seleção teve mão nossa aí, tu se meteu aí nesse processo também. No caso ali, eu que contratei o cara, né? Então assim, o método certo também, que é o quinto pilar ali que a gente fala de gestão, tem contratação ali também. Sim. E o Toxina, ele também tem esse método. E, cara, justamente, e a gente recebeu esse feedback, né, de que, cara, ele performa, ele tá trabalhando e tal. Sangue no olho, né, ele tem um outro jeito de lidar as vendas que passam por ele, né. E, de novo, veio lá do método Toxino, esse cliente chamando a gente executando, o João lá ajudando a fazer entrevista e tal, dando feedback. Cara, esse cara tem um perfil. Queria contratar para mim. Resumo da história. De novo, bastidor, processo funciona, contratação certa e faz diferença aí no resultado do Exatamente. Não, e eu queria trazer o ponto, né? Porque quando a gente começa a executar o método, construir essa máquina de vendas e trazer as pessoas certas, às vezes mexe até com as pessoas que estão lá dentro. Então, tinha uma pessoa lá dentro que era muito boa, só que quando viu alguém que tinha um perfil talvez correto para aquela posição, ficou um pouco incomodada, e aí, como é uma pessoa muito boa, esse nosso cliente até realocou ele de posição na empresa, porque não queria perder, mas só que sentiu que ele estava sentindo uma pressão muito grande por não estar entregando o mesmo resultado com aquele cara que entrou já com a mentalidade correta, do jeito correto. Então, esse é um dos bastidores da máquina de vendas, a gente perceber esses movimentos. As pessoas certas entrando e as que estavam lá dentro ficando incomodadas. Que é o que aconteceu em outras operações lá no início, lá em março, a gente comenta sobre isso, né? Então, a gente traz pessoas novas, contratadas do jeito certo, naquela operação que a gente estava, e quando a gente olha para as pessoas que estavam dentro da operação, aquelas pessoas não performando, ficam incomodadas, e aí acaba chegando a um ponto de precisar mandar embora, trocar essas pessoas, que não foi o caso dessa operação nova, que a gente está cuidando, que a gente está ajudando, porque eles realocou a pessoa, mas só que lá as outras pessoas saíram, ficaram só as pessoas novas. E cara, voltando um pouco, né, pegando esse gancho,
uma das coisas legais que a gente percebeu nesse caminho de implementação, de ir para o campo de batalha, é que na hora da construção, voltando e batendo de novo no ICP, né? Na hora dessa construção do ICP, na hora dessa construção do Canva, Toxino, que é uma das ferramentas, a importância das pessoas do time e que às vezes não eram talvez as pessoas que a gente imaginaria que traria. Então a gente foi para uma empresa em São Paulo que a gente atende, na verdade em São José dos Campos, e na hora da construção do Canva Toxino, a gente trouxe não só os vendedores para ajudar, mas trouxe professores, porque era uma escola que trabalha, uma escola de idiomas, trouxe professores, trouxe a galera da recepção, e eu acho que o grande ganho que a gente teve ali foi identificar que, às vezes, não só os vendedores, mas outras pessoas que têm contato com o cliente, eles têm informações tão valiosas para a construção do perfil de cliente ideal, para a construção de identificação de objeções e de construção de contra-objeções, tão rico, que ajuda muito no processo. Então a gente teve essa experiência, foi para essa escola de idiomas, trouxe toda uma galera e, cara, eles contribuíram tanto, com tantas quebras de objeções, que deixou o material tão rico que a gente hoje, através desse bastidor, olhando para as outras operações que a gente vai fazer o mesmo exercício, a gente busca trazer pessoas que têm algum envolvimento com o cliente também, não só vendedores, porque eles podem ter percepções diferentes que agregam demais no processo de vendas. Sim. Como é que foi esse dia pra ti, Dani? Cara, esse dia foi muito legal. Eu normalmente gosto muito, aliás, dono de negócio. Eu e o João, a gente se conecta muito, né, de longa data aqui, muito por conta dessa não barreira, né, entre marketing comercial, área de CS e tal, mas no perfil de cliente ideal, assim, ó, 3 áreas são obrigatórias. Marketing, comercial, cara, sucesso do cliente, suporte. Reunir essa galera na mesma mesa para discutir perfil ideal de cliente é assim, ó, vai alavancar o teu negócio, não tem outra palavra. Por quê? Porque uma vez que o marketing fez a aquisição, fez a passagem de bastão para venda, a venda fechou e passou para a área de suporte, atendimento ou o que for, essa área principalmente de suporte, que às vezes não vem, ou a área de sucesso do cliente, que às vezes não vem para esse jogo que o marketing normalmente joga, o perfil ideal de cliente, cara, ele tem um jeito que o cliente fala, ele tem um feedback que o cliente fala, ele tem o resultado ou não resultado do cliente. Então ele consegue mapear tanta coisa que às vezes o marketing está tentando testar e o ouro está já dentro de casa. Sim. Então essa experiência lá foi muito legal porque, de novo, a gente leva o Canva enriquecido, e aí quando o pessoal começou a debater foi muito engraçado porque algumas pessoas falavam uma coisa que a área comercial às vezes tipo, pô, acontece isso, e isso enriquecendo o perfil ideal de cliente. E não só enriquecendo o perfil ideal de cliente, mas enriquecendo o entendimento, né, das áreas, sobre o cliente de todas as áreas, né? Então, cada um com um pedacinho, com uma visão específica sobre o cliente, conseguia contribuir para ficar algo muito rico, muito rico. E por isso que o pilar cliente é o pilar de conexão entre marketing e comercial. Porque o nosso foco é voltado para o comercial. A gente, dentro da nossa consultoria, a gente constrói desde o lead gerado. Então, o marketing gera o lead, a gente recebe o lead, desde receber esse lead e converter. Esse é o nosso foco. Só que o trabalho que é feito é tão profundo que o marketing ele se conecta tanto com o comercial porque todo mundo começa a falar a mesma língua. Então, dentro dessa própria operação, o marketing começou a beber de fonte, de dores, de problemas que a gente conseguiu identificar no perfil ideal de cliente, no Canva Toxino, mapeando as objeções, para o marketing começar a produzir conteúdo lá na ponta. Quer dizer, e de na forma outra mais ponta, verdadeira, né? De forma mais verdadeira, mais intuitiva, mais genuína e trazendo uma conexão com aquilo que é a verdade daquela empresa. Então, essa operação ela se beneficiou muito por conta disso. Muito por conta desse Canva Toxino e dessa construção do cliente mesmo. Legal. E, cara, aí vem... É uma novidade. Um outro bastidor, né? Que quando a gente começa a executar a máquina de vendas, a gente começa a perceber alguns gargalos na operação. E um dos gargalos é treinamento de time. Por mais que a gente ensine, às vezes o gestor ele não consegue pegar, ele não consegue executar, não consegue treinar esse time. Porque treinamento de time não é uma vez por mês. Treinamento de time é uma vez por semana. Treinamento de time é todo dia. Mas eu posso parar meu time para treinar? Eu vou perder vendas se eu parar meu time para treinar? Você vai perder vendas se o teu time continuar vendendo sem estar treinado.
A gente falou muito isso hoje, né? Do afiar o machado, né? Então, é o lance de eu me desenvolver para conseguir converter melhor, de eu ficar muito tempo treinando para quando eu tiver a oportunidade real na minha frente, eu conseguir convertê-la de maneira mais rápida. Eu conseguir ser certeiro no meu atendimento. E afiar o machado vem muito nessa questão, né? Então, em vez de eu ficar lá com o machado gasto, dando machadada na árvore para cortar, eu passo mais tempo afiando o machado para a minha machadada ser certeira. Tem até uma história bem legal para contar sobre isso, que se conta sobre isso, né? Não vou entrar nesse detalhe, mas esse é o ponto. E aí, identificando, Dani, esses gargalos nas operações, a gente tem um desejo, e tinha algo escrito, mapeado, que a gente queria ter uma comunidade para vendedor. E, cara, a gente acelerou isso. Dentro de uma das conversas, inclusive nessa empresa que é uma indústria, dentro de uma das apresentações, de uma construção do perfil do cliente, eu falei assim, caramba, eu vou botar esse processo no ar e vai começar a rodar. E, inclusive, hoje começou o primeiro encontro da comunidade Vendedor Toca o Sino. Que essa comunidade ela vem para suprir esse gargalo, levantado muitas vezes por nós mesmos, que é de treinar o vendedor. Então, a comunidade Vendedor Toca o Sino hoje é exclusiva para quem é cliente Toca o Sino. Fechada. Então, todos os vendedores dos nossos clientes, eles participam de um treinamento semanal com a gente. Um treinamento de gestão. Do mesmo jeito que eu treinava os meus times nas operações que eu liderei, eu comecei a treinar agora o time dos meus clientes. Então é um treinamento onde a gente vai trazer conteúdo para desenvolver cognitivamente, desenvolver habilidades, desenvolver hard skills e soft skills, desenvolver conhecimento técnico, desenvolver conhecimento de cliente, desenvolver conhecimento de produto, mas também vamos fazer análise daquilo que a gente está fazendo, das nossas conversas, das nossas ligações, fazer roleplay, onde a gente constrói treinamento sobre objeções, para olhar para as objeções de todos os dias, onde a gente também faz o método Kumbuka, que é para aprender com um livro específico. Então a gente para toda semana com os clientes e com os vendedores dos nossos clientes para treinar essa galera. Então, olha só, dentro dos insights, dentro dos bastidores da implementação de uma máquina de vendas, surgiu um gargalo e a gente atuou com o desejo que a gente tinha para entrar e encaixar a comunidade Vendedor Toca o Sino. E, claro, né, começamos isso hoje, foi muito legal, com quase 30 pessoas dentro da sala da comunidade Vendedor Toca o Sino e aprendendo, a galera a fim de fazer acontecer. E toda sexta-feira vai ter esse treinamento comercial. Por quê? Porque a gente quer afiar o machado também dos vendedores. Constância, né? Exatamente. Gerar constância para esse time, é legal. E quando o João levantou a ideia, eu topei de cara porque... a gente está entregando toda a organização, toda a estrutura de processo pro dono do negócio, mas na maior parte das vezes, esse cara ele não é o gestor comercial. Né? Ou ele até tem um gestor comercial, mas ele acaba não sendo o cara chave na hora que a gente está construindo toda a narrativa, todo o desenho do processo. Como é que eu treino esse cara com a mesma mentalidade para encaixar as duas coisas, né? E aí a gente viu com bastante oportunidade. Então hoje tinha gestor, tinha vendedor, tinha uma galera muito bacana assim. E é óbvio, né? Hoje aí quem está escutando a gente, hoje é só uma entrega extra que a gente só dá para os nossos clientes. E essa galera vai estar semanalmente conosco, justamente afiando o machado, tirando dúvida, um ambiente extremamente seguro para os vendedores se exporem, para os vendedores entenderem que eles podem atingir um próximo nível, que a gente está aqui para ajudar eles a ganhar esse próximo nível. E óbvio, né? Fazendo com que o processo cada vez mais seja seguido, eles entendam na prática como isso eles podem gerar mais resultado, inclusive, para a vida deles, né? Exatamente. E, cara, fazendo essa contextualização que a gente trouxe da comunidade Vendedor Toca o Sino, e olhando para a própria construção de máquina de vendas, a gente está construindo hoje para o Toca o Sino. O Toca o Sino está crescendo e a gente está muito feliz com todos os movimentos que a gente está fazendo. Surgiu um braço novo do Toca o Sino, que é segunda novidade, que é a terceirização comercial. E dentro dessa terceirização comercial, a gente precisou contratar mais gente, acelerar a contratação, né? Então a gente desenvolve, já tinha o nosso processo desenhado, mas começa a desenvolver ainda mais o processo para ficar cada vez mais robusto, para conseguir trazer mais pessoas. E a gente começou a contratar pré-vendedor, contratamos 2 pré-vendedores, contratamos vendedor, estamos contratando gestor, estamos contratando toda essa galera. E a gente está passando também por esse processo de implementação da máquina de vendas aqui dentro. E o que a gente consegue perceber que o processo estando desenhado, fica muito mais fácil de acelerar várias operações. Então a gente tem um exemplo que a gente pegou 2 operações agora, uma que vai ser processo contínuo em 5 dias,
o processo estava rodando e vendendo. A gente pegou uma outra operação que foi um cliente, quase que um freela, né? Um cliente específico que, de um grande player, de uma pessoa muito famosa. Cara, a gente recebeu... Vamos pegar esse desafio, vamos. Um dia, a gente pegou o desafio, um dia a gente recebeu as informações, um dia eles abriram aplicações para vender, a gente construiu em um dia o processo para vender para eles, porque é um processo que já é um framework muito baseado. Quando a gente fala em método, a gente tem um método que, para vender algo muito específico, ele é um framework muito validado. Então, eu consegui em um dia pegar aquele produto, que era desse player que eu tô falando, colocar dentro do método e começar a vender. E foi o que a gente fez. Foi pro campo de batalha e começou a vender. E, cara, uma conversão de quase 30% de um processo que a gente começou do zero e em um dia começou a vender. E aí tá uma semana vendendo. Script de pré-venda, script de venda, apresentação de produto, tinha tudo. Claro que não foi um processo de construir ponta a ponta, né? Perfil de cliente. Não dava tempo. Não é nem dava tempo, né? Ali, na verdade, o perfil de cliente já estava construído aí deles, a gente recebeu do lead para dentro, né? A gente só tinha que vender pro lead, né? Vender para o lead que já tinha. Isso. Então, só tinha conexão de promessa, só tinha conexão do que tinha a carta de vendas desse produto. A gente só entendeu isso, montou o script de pré-venda, venda e apresentação. E aí é a vida que segue. E trazendo esse contexto também, porque agora a gente vai falar cada vez mais também do nosso processo interno de venda. E esse era uma das coisas que a gente acreditava muito, né? A gente precisa ter o nosso time, porque, legal, há 6 meses atrás eu estava numa operação comandando 20 pessoas. Há 3 meses atrás, a gente estava em uma outra operação que tinha mais 8 pessoas. Só que quando a gente decidiu sair dessas operações, eu saí da empresa que eu trabalhava e vim empreender, e a outra, quando a gente largou essas consultorias, que a gente estava dentro dessas consultorias como funcionário, como parte do time mesmo, né, com contrato e tudo mais, quando a gente larga isso, a gente perde esse time no dia a dia. E aí, para mim, a legitimidade é algo muito importante. Eu preciso estar executando aquilo que eu estou vendendo. Então, hoje, a gente construindo e acelerando muito o nosso time, isso nos dá uma oportunidade de testar muito mais coisas que a gente vai aprendendo, testando e depois vindo aqui compartilhar e trazendo para vocês. Então, esperem nos próximos episódios dessa saga que é bastidores de implementação de máquina de vendas, cada vez mais histórias da máquina de vendas do Otocucino, que hoje já começou a vender, já está vendendo para cliente, já está vendendo para nós e cada vez mais vai vender muito mais. A gente quer construir um grande time comercial. O nosso objetivo, e a gente tem isso muito claro, que até o final de 2024 é ter 100 pessoas no time comercial. Então eu quero em 2025 aqui vir falar para vocês de qual que é a experiência de ter 100 pessoas no time comercial, um time comercial que vende muitos milhões por mês. Não no caso vender só para nós, vender para os clientes que a gente vai atender, né? A gente montou agora essa operação de terceirização, onde a gente recebe os leads do cliente e vende para ele e entrega esse resultado exatamente em venda. Com 2 operações já. Hoje a gente já tem 2 operações. Mais a nossa. Mais a nossa, são 3 operações, então a gente está montando esse time. Mas enfim, Dani, eu acho que deu para contextualizar bastante, deu para trazer algumas coisas legais e principalmente do pilar cliente. Eu acho que a gente pode vir aqui e falar depois da implementação de script, na parte de gestão, de tudo que está acontecendo em mais um episódio dessa saga bastidores, dessa saga campo de batalha, execução da máquina de vendas, né? E, cara, eu achei muito legal, achei muito divertido essa dinâmica desse episódio. Eu gosto de falar de bastidor e tal. Exatamente. Hoje foi um episódio meio que sem roteiro, saímos falando do que a gente está vivendo. E, cara, eu queria que, antes de mais nada, né? Para você que está escutando a gente, que está assistindo a gente e quer também ter uma máquina de vendas construída na sua empresa, quer ter um processo comercial bem definido que não depende de vendedor estrela, aqui embaixo tem um link de um formulário. Você preenche esse formulário, o nosso time que a gente está construindo a máquina de vendas vai entrar em contato com você e vai te mostrar como que a gente pode te ajudar a construir esse processo comercial. Então se inscreve lá que a gente vai estar à tua disposição para te ajudar, para te ouvir. E, claro, se tiver fit, vamos te fazer uma oferta. Se você gostar, a gente aperta a mão e fecha negócio para, no próximo episódio dessa saga, talvez a gente vir falar dos bastidores da implementação da tua máquina. E claro, né, a gente tem uma missão muito grande, que é chegar a 5 mil inscritos no nosso canal do YouTube até o final do ano. Então, já se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, porque toda terça-feira tem conteúdo novo, tem vídeo novo, tem podcast novo, e vídeo novo tá saindo quase todo dia, né, F? Quase todo dia, né, F? Vídeo novo no YouTube também. Então tem muito conteúdo, todo dia a gente está produzindo. Então se inscreve no canal, dá um like nesse episódio, compartilha com outras pessoas. Se estiver ouvindo a gente no Spotify,
também avalia o nosso podcast, tira um print, vai lá no Instagram e marca @TocaOSinoPodcast, @DaniBotelho, @JoãoCSRosa e ajuda a gente a chegar em mais donos de empresa, a mais gestores comerciais e também mais vendedores que querem aprender com conteúdo que vem do campo de batalha. Não é só um livro, é do campo de batalha. Dani, agora, qual que é a sacada que você deixa pra galera? Cara, a sacada é junta o teu time e faz o perfil ideal de cliente. Boa. Inclusive, a gente tem um episódio que fala sobre o perfil ideal de cliente, que é muito, muito rico, que lá a gente destrincha um pouco da ferramenta e você pode trabalhar isso com o teu time. Cara, a sacada que eu deixo muito forte mesmo, que para mim é muito importante, de novo, é processo de venda. Quando a gente fala em construção da máquina de vendas, ela está sendo construída baseada em um processo. Então, volta para os episódios que a gente falou sobre construção de processo de vendas e de uma vez por todas, construa o seu processo comercial, porque ele que vai te dar clareza. E a segunda sacada é, cara, perfil ideal de cliente vai conectar o teu time de marketing comercial. Conheça seu cliente, que o seu cliente é a chave para conectar a comunicação do teu marketing comercial. Vai lá, faz isso. Dani, queria dizer que foi um prazer inenarrável. E toca o sino. Prazer inenarrável gravar mais esse podcast, trazer mais esse conteúdo e bora tocar o sino, né?